Começando mais um quadro aqui no nosso canal Link News, nessa manhã de domingo, a gente tem a honra de receber ela, que ganhou fama nacional após revelar os resultados positivos com seus pacientes em Covid-19. Ela, em Porto Seguro, ministrou um tratamento precoce e ganhou notoriedade ao gravar um vídeo em junho de 2020, pedindo ao presidente Jair Bolsonaro caixas de medicamento para que os pacientes da região pudessem se tratar. O pedido chegou até o presidente, que enviou 40 mil caixas de medicamento para Porto Seguro. A gente está falando com a doutora Raíssa Soares, nesse bate-papo aqui com a Link News. Já começando, doutora, a senhora imaginava que ganharia essa repercussão enorme a partir dessa sua iniciativa de indicação de um tratamento diferenciado para a Covid-19? Primeiro, um bom dia, muito obrigada, um prazer estar aqui. Um abraço aí aos seguidores do Link News e a todo mundo que vai estar podendo assistir isso que rede social a gente não sabe aonde que chega. Então, o meu abraço caloroso aí para todos os nossos ouvintes. Rosana, a coisa mais incrível é que, naquela época, uma angústia que eu tinha era de resolver Porto Seguro e região. Eu estava ali preocupada com o sul, do extremo sul da Bahia, entendendo que onde eu estava eu tinha que defender aquela região. E é claro que, quando depois, com 24 horas, o presidente Bolsonaro me liga. Ele faz uma ligação pessoal, né, ele usa vários intermediadores, ele faz uma resposta e a medicação chega em 5 dias em Porto Seguro. E a gente conseguiu ter essa medicação não só para Porto Seguro, mas outras, foram no total mais de 25 cidades que fizeram contato conosco, e as pessoas iam lá, profissionais médicos, secretários de saúde, iam em Porto Seguro e buscavam. Porque aquela doação de Bolsonaro abriu uma janela para que as empresas privadas, produtoras de medicações, também fizessem doações. Então, a gente recebeu muita medicação, recebemos vitaminas, recebemos as próprias medicações reposicionadas. E Geraldo Soares, que é meu esposo, que foi o articulador de distribuir as medicações para os vários municípios. Eles ligavam e aí a gente colocou todas essas medicações nos hospitais privados para que eles tivessem o farmacêutico como supervisor. E dali saía documentado, tudo escrito, para poder abençoar essa cidade. Então, foi uma época de muito trabalho, mas é claro que, sem dúvida nenhuma, essa repercussão foi surpresa para todo mundo. Sem qualquer intenção política, doutora? Meu pai amado, eu até parei de falar, porque quando eu digo isso, as pessoas acham que eu tenho dúvidas sobre o pleito. Naquela época, meu Deus do céu, eu não tenho histórico nenhum, Rosana. Nenhum. Eu não tenho parente, eu não tenho nem proximidade com políticos para falar assim, eu sou muito amiga de... Eu sempre fui técnica, sempre fui do povo, sempre fui do SUS, sou evangélica há 20 anos, sempre fui da igreja, sempre busquei ajudar o próximo, sempre cuidei de pessoas. Assim, a minha história é de cuidar de pessoas enfrentando situações difíceis. Isso é interessante. Quando eu estava em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu trabalhei na gestão de Belo Horizonte 10 anos. E, ao longo da história, olha só, eu tive que enfrentar. Eu fui a médica que foi para a linha de frente de uma suspeita de ebola, em Belo Horizonte, de um caso confirmado de sarampo, 3 epidemias de dengue e H1N1. Na Copa de 2014, eu estava na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte e eu fui para Israel para trazer todo o plano de organização de catástrofe que eles tinham, porque a gente tinha que fazer isso para que os Jogos da Copa de 2014 pudessem ser sediados como é que chama aquele... Gente, do estádio. Para que tenha jogos para o Mineirão de Belo Horizonte. Para que você tenha jogos autorizados pela FIFA, a gente precisa ter um plano registrado e apresentado para a FIFA. Então, eu fui a Israel e levei para Belo Horizonte uma tecnologia. Então, eu falo que Deus foi me preparando ao longo do tempo para situações inusitadas e difíceis. Chega a Covid, eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa. Então, eu fui para frente, fui defender o povo. Quem forjou a mulher Raíssa Soares? Qual o seu berço, origem, valores que te fez assim hoje? Além de uma mulher ativa, bonita também, linda, que daqui a pouco a gente quer saber detalhes desse cabelo lindo que ela tem, né? Raíssa Soares é filha de Graça, que é professora, aposentada. Minha mãe foi pedagoga, hoje tem 79 anos. Meu pai, Racir, é um trabalhador de pouca escolaridade, mas sempre lutador, e ele tem orgulho hoje, com 87 anos, de dizer que a casa onde ele mora, ela foi construída e tem
os meus baldinhos de areia, que eu carregava com 4 anos para construir, para ajudar a construir a casa. O meu berço simples, mas foi um berço muito ético, muito rígido, muito sério. Nós éramos 4 irmãos, eu perdi uma irmã, mas quando pequenos, na fase escolar, a gente era conhecida como as meninas filhas do general. Meu pai nunca foi militar, mas ele tinha uma educação tão rigorosa de princípios e valores, de comportamentos, e que eles achavam que a gente era educada. Minha irmã e eu, que éramos 1 ano de diferença só, a gente era as filhas do general. Então, gostei sempre de estudar. E essa educação rigorosa, você acha que lhe ajudou, lhe deu forças, lhe tolhiu, lhe privou? Olha, hoje, aos 52 anos, sendo mãe, são 4 filhos, 2 biológicos e 2 enteados. 5, né, que a gente ainda trouxe mais um, chegou mais um para a família, como alguém. Marcelo tem estado conosco, a gente fala que a gente adotou ele na fé, mas são 2 filhos biológicos, 2 filhos, e são 2 enteados. Mãe, esposa, 20 anos no Evangelho, sem dúvida nenhuma, o Evangelho lapidou e trouxe equilíbrio emocional para a crise. O centro, a capacidade que eu tenho de enfrentar crises, ela vem de um domínio próprio que a Palavra de Deus nos ensina, e eu vivo isso nos últimos 20 anos. E, na época, eu até entendia que eu era reprimida, que eu era alguém que foi controlada pelos pais. Meu pai hoje fala para mim: minha filha, fui tão rigoroso com você. Eu falei: não, pai, você me deu princípios e valores. E como a gente tinha esse berço de muita rigidez na educação, mas os princípios e valores, eles eram muito bem sustentados. Era do tipo, uma moeda, não é sua, não pegue. E quem rouba 1 centavo, rouba 1 milhão. Não minta. Princípios que, na verdade, hoje eu entendo que eram princípios cristãos de uma família católica, né? Meus pais são católicos. E ao longo dos últimos 20 anos, quando eu me torno evangélica, e aí eu tenho um esposo do lado, que é mais do que um esposo, né? Nós temos 25 anos juntos. Que é também seu assessor. Que é meu assessor, meu coordenador de campanha, você viu ali? Gente, vou contar um segredo para você. Eu estava com uma tiara. O marido fala assim: solta a tiara porque você fica melhor com o cabelo solto. Marketing, né? Claro, visual, apresentação. Geraldo é teólogo, é filósofo, tem licenciatura em filosofia, é doutor em teologia e é pregador do Evangelho. Ele é autor de 12 livros para Cristo. E a gente tem uma construção, um relacionamento construído, e falo que foi Deus que uniu. E ele, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que eu falo: se eu estou hoje, nessa data, num pleito eleitoral, há menos de 60 dias das eleições de 2022, eu vou dizer que quem sustentou e quem articulou politicamente o pedido que era do presidente Bolsonaro foi Geraldo. Por isso que eu falo, assim, voltando à sua pergunta de quem lapidou, meu berço, minha família, a minha vida com Cristo, sem dúvida nenhuma. Como que o Evangelho, você está me ouvindo, como que o Evangelho te norteia? Porque te dá realmente os valores, né? A Efésios 6,10 nos ensina a armadura de Deus. E nessa armadura de um grande soldado, na mão direita, que é a espada, está a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, você fica revestido realmente de algo que você não controla, não domina, mas que Deus te escuta quando você clama. E pensa num soldado. O escudo da fé está na mão esquerda, em Efésios 6,10. E a espada está na mão direita, que é a palavra. E a palavra nos baliza, nos ensina, nos norteia. A gente eu guardo, aí para você que me escuta, eu guardo versículos que no momento de angústia, o versículo vem à minha mente. Isso me dá fôlego, isso me dá, sabe, é fôlego novo. Porque, especialmente nesse período de pandemia, onde fizeram um ataque tão ferrenho à minha pessoa, quem me sustentou foi Deus. E, de novo, Geraldo foi meu escudo, porque ele me blindou para que os ataques não chegassem e eu tivesse apenas tempo de cuidar das pessoas. Então, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, de domingo a domingo, sem descanso. Em 2020, eu trabalhei 5 meses, sem um dia de descanso. Eu só usei roupa de plantão, aquele uniforme de pijama. Mandei fazer vários, chegava, lavava, ia. Foram 5 meses ininterruptos, porque eu era médica que cuidava dos internados. Então, e a fé, essa conexão com Deus me dava fôlego novo para prosseguir o dia. Então, acho que é um mix de desafios apresentados. Eu tive grandes líderes em Minas Gerais. Eu prestigio aqui Paula Martins. Paulinha, vou fazer você assistir esse documentário.
Paula Martins é uma médica doutora em cirurgia, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora da cadeira de cirurgia. Foi a minha líder, minha chefe mesmo, hierarquicamente superior, num nível acima na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Mulher que revolucionou a saúde de Belo Horizonte. A saúde de Belo Horizonte, por 10 anos, ela foi comandada por Paula Martins, e a quem eu tenho gratidão, mando um beijo apertado, assim, eterna gratidão, porque foi uma grande professora. Brava, correta, sim, não tem meio termo. E criamos uma relação de confiança em 10 anos de trabalho, porque Paulinha, nós não nos conhecíamos, nós trabalhamos juntas, e ao longo de 10 anos foram dadas tarefas cada vez mais difíceis para serem cumpridas. E a Paulinha era alguém que ela sabia que ela podia contar comigo e eu podia contar com ela. Mas, doutora, a senhora disse aqui, acabou de falar há pouco, que brincava de baldezinho, construção, e aí não foi para a engenharia, preferiu a medicina. Lembra para a gente aqui, para quem não sabe, sua especialidade, né? Como que parou na medicina? Olha só, minha mãe fala que desde os 4 anos, eu falava que ia ser médica. E eu brincava de boneca, eu examinava a boneca, eu examinava o pai, examinava a mãe. Eu lembro, mais ou menos, quando eu tinha 8 ou 10 anos, eu era responsável da farmacinha lá de casa. A gente tinha, eu lembro, um armário de madeira no quarto da minha mãe, aquelas prateleiras, e que tinham vários remedinhos sintomáticos. E eu, de tempos em tempos, eu abria a bula, eu lia a bula, eu olhava se a medicação estava vencida ou não, e separava por sintomas. Dor de cabeça, febre, dor de barriga. E eu punha as plaquinhas, assim, com os nomes com durex, eu lembro dessa cena. E meus pais, apesar de família simples, a gente não tinha, né, assim, naquela época, eu entrei na faculdade de medicina, na UFMG, em 1988. Naquela época, faculdades de medicina privadas eram pouquíssimas e eram raríssimas os grupos sociais que tinham condição disso. Então, eu sabia que, para eu fazer medicina, o meu sonho tinha que ser na faculdade pública. Então, eu estudei, sempre estudei muito. Aí, eles se sacrificaram, minha mãe pegou mais um trabalho, ela vinculou-se a mais um trabalho para pagar uma escola particular em Belo Horizonte para eu fazer o meu primeiro, segundo e terceiro ano científicos. Foi quando eu fiz no Colégio Dom Silvério, Marista Dom Silvério. E eu passei já de cara no primeiro vestibular. E aí eu fui sempre dedicada e acabei fazendo medicina por esse sonho. Então, assim, eu falo que eu sou pé no chão, sabe? Tem uma expressão, né? Pé na terra, pé no chão. Isso. Então, eu sempre fui de fazer, de pôr a mão na massa, de cuidar, e sempre fui do povo, sempre. Os meus 28 anos de medicina, eu fiz dentro do SUS. E a especialidade escolhida? Eu fiz pós-graduação em medicina de família, pós-graduação em urgência e emergência, terapia intensiva, e tenho registro de RQE, o meu registro de qualificação de especialidade no Conselho Regional de Medicina, ele é de clínica médica, quando eu fiz por prova de titulação. Então, eu acabei indo desde a medicina de família até a terapia intensiva, eu passei por todas as especialidades e acabei acumulando essa carga de experiência ao longo da vida médica. Gente, que mulher, né? Mineira, mas mineira, como diz, baianeira. Doutora natural de Belo Horizonte, né? Tem 52 anos, ela revelou com muita tranquilidade, porque, né, pode fazer isso, tem todo o biotipo para dizer a idade. E ser esposa, mãe, dá tempo? Como que é nessa correria toda? Que não começou agora na política, desde antes já na medicina. Como que administra essa função também? Eu falo que esse tempo agora, esse tempo de correr o Estado, eu tenho estado muito ausente de casa, né? No período da pandemia, os próprios filhos, tanto que eu não sei se porque eu sempre trabalhei muito, mas nenhum deles quis fazer medicina. Eles falavam assim, eu não quero trabalhar muito. Eles estão no direito e um deles está fazendo engenharia de controle e automação, mas está na parte do agro. E a gente tem o mais novo que está ainda no ensino médio, né? Então, conciliar o tempo, na verdade, é sempre uma tarefa que nós, mulheres, nos desdobramos o tempo inteiro. E quem é mulher que me escuta sabe que nós temos que nos virar nos 30 para conseguir dar apoio ao esposo, para estar perto dos filhos, para estar aí fazendo o nosso trabalho, desempenhando com excelência o trabalho. E a vantagem é que nós, mulheres, conseguimos, né? Então, aí, ó, as minhas palmas a todas as mulheres que nos escutam, porque a gente dá o nosso jeito e acaba conseguindo fazer várias tarefas. Sem dúvida nenhuma é um desafio, né? Esse cabelo lindo, né? Maravilhoso, platinado, volumoso,
né, cheio. Como que é para cuidar? Tempo? Horas de salão para poder pegar fio a fio e colocar prateado. Na verdade, meninas, Deus colocou no meu coração uma paz muito grande quando eu estava grávida do meu mais novo. Ele tem hoje 16 anos. Naquela época, eu não deixava a raiz aparecer. Sabe quando a nossa raiz, quando pinta o cabelo, fica aparecendo? Eu já pintava o cabelo há 10 anos. Conheço várias, viu, gente? Inclusive essa que vos fala aqui. E aí eu ficava enlouquecida quando aparecia aquele cabelinho branco, aquele cabelinho. Eu falei, gente, deixa eu mudar para cá, eu vou mudar para cá para poder ver se tampa e aquela coisa toda. Aí, quando eu estava grávida do Davi, e assim, até porque, né, você está grávida, você não vai usar tinta, aquela coisa. É como se Deus falasse no meu coração e falou assim, pode deixar o cabelo ficar branco. E aí eu simplesmente parei de pintar. Então tem 16 anos que o meu cabelo não ganha tinta. Então ele tem branco até a raiz. Hoje eu tenho a ponta branca, mas são 16 anos. Eu confesso que eu não sou das mais vaidosas de cabelo. Se vocês observarem esse cabelo escovado em Conquista, é um cabelo que Lara, esposa de Alain, que é a nossa embaixadora. Não, Raíssa, peraí, que eu mesma estava secando, porque eu sou prática. Eu mesma estava secando a Lara. Não, peraí, que alguém virá aqui para secar o seu cabelo. Aí eu ganhei uma escova para estar aqui hoje na nossa feijoada, aqui em Conquista. Mas é porque Deus me deu a graça de ter um cabelo liso, então ele é fácil de cuidar e eu gosto da praticidade. Então eu bato o secador e a vida segue. Gente, vamos pedir a Deus essa graça também, né, para ter esse cabelo. Doutora, 70% dos nossos seguidores é constituído do público feminino, né? São mulheres assertivas, mulheres que selecionam conteúdos, né, que buscam informação de valor. E agora falando da sua candidatura, né? Como é que está sendo essa jornada? O que passa na cabeça? Se sim ou se não? O que vai acontecer? Se não der certo, né? Enfim, como que está isso e tudo na sua cabeça? É uma jornada que eu aproveito dia após dia. E tem sido uma jornada de aprendizado. Eu tenho a oportunidade, estou tendo desde março, quando nós começamos a caravana Pé na Estrada, e que a gente foi rodar a Bahia para conhecer os estados, conhecer as regiões. E o mais interessante, conhecer gente. E o privilégio é porque nessa caminhada eu conheço gente do bem. Gente que acredita no verde e amarelo, gente que é patriota, gente conservador, famílias. Tenho conhecido líderes de igrejas católicas, líderes de igrejas evangélicas, tenho conhecido inúmeras pessoas do bem. Então, a jornada, eu vou dizer, já tinham me dito que campanha política era uma coisa louca, eu vou dizer que se campanha política tem 45 dias e que a gente vai ter que transitar para lá e para cá, agora que a gente ainda está em pré-campanha, eu digo que eu tenho aproveitado todas as oportunidades. E quando eu conheço alguém, encontro com alguém, e eu sempre penso, eu tenho sido uma esponja de aprendizado e de relacionamento, porque eu entendo que política é feita com gente, a gente precisa de pessoas para estar se relacionando, inclusive abrindo portas até para o próximo, que essa que é a intenção, né? Quando, assim, eu tenho escutado, gente, inúmeros depoimentos de pessoas que, pela sua fé mesmo, pela convicção de que Deus aqui é provedor, histórias lindas na pandemia de pessoas que estava tudo fechado, mas que uma igreja, escutei essa história ontem, precisava de reformas. E aí, aquele somatório, pessoas se juntaram, todo mundo doou sua mão de obra, engenheiro, arquiteto, mão de obra do trabalho de construção, doação de material e, de repente, a igreja foi reformada, ampliada, o terreno foi ampliado, o banheiro foi construído. Isso porque a gente tem, graças ao bom Deus, pessoas de bem. Então, a nossa voz teve que se levantar e essa eu falo, é uma trajetória que tem sido de aprendizado. Doutora, verde e amarelo, que são as cores, né, da nossa pátria, o símbolo nacional, azul e branco. Esses episódios todos, hoje você não pode empunhar a bandeira do Brasil, não pode vestir verde e amarelo ou vestir vermelho e associa logo a alguma ideologia. Isso é ruim, né? Sem dúvida nenhuma, né? Assim, na verdade, eu entendo que nós, conservadores, a gente está fazendo questão de, em eventos onde a gente está defendendo a nossa bandeira, a gente vem caracterizado de verde e amarelo, porque antes a gente só usava isso aqui na Copa do Mundo. Você só usava verde e amarelo na Copa do Mundo. Hoje, quando a gente tem um evento em que nós estamos defendendo o patriotismo, a liberdade do país, a gente está fazendo questão de falar assim, eu vou de verde e amarelo, branco e azul, porque eu tenho que dizer, olha, nós vamos defender o nosso país, a gente precisa. Porque, na verdade, eu vou dizer, todas as cores são lindas,
Eu já tive um vestido vermelho, um vestido de casamento vermelho lindo que eu tive há uns anos atrás. Mas hoje, como nós estamos polarizados, como o país está polarizado, o Estado está polarizado, a gente está hoje dizendo e afirmando, olha, eu estou sim verde e amarelo e nós vamos defender a nossa Bahia. A gente agradece a delicadeza da doutora em ceder esse espaço, está aqui no café da manhã, todos aguardando para estar com ela. Doutora, muito obrigada. Deixa o seu recadinho para os seguidores da Link News, que a gente tem também, né, uma atenção aos homens que estão aqui. E muito obrigada e desejando sucesso. Que Deus abençoe na sua trajetória. Amém, Rosana. Obrigada a você primeiro pela oportunidade, por esse convite. Seguidores aí do Link News, de quem vai escutar, eu deixo aqui o meu recado apenas para vocês. Esse é o momento em que todos nós, baianos, brasileiros, os irmãos que acreditam que Jesus Cristo, eu até convoco, a gente, né, assim, respeita a religião de todos, mas aqueles que acreditam que Jesus é Filho de Deus, você que me escuta, nós cristãos precisamos nos unir, porque essa é uma guerra por defesa, inclusive, da liberdade de culto. Essa é uma guerra pela liberdade das famílias, por ser empreendedores do nosso Estado. E nós precisamos dar as mãos. Esse é o momento que todos do bem dão as mãos e a gente vai colher frutos. Dia 3 de outubro a gente volta a conversar e comemora. Deus abençoe a todos.